Pode, Senhor, ouvir a voz do Senhor nessa noite? Deus seja louvado pela sua presença em nosso meio. E não há nada que compare-se à presença do Senhor. Nós estamos reunidos para adorarmos a Deus. E a presença de Deus, quando se manifesta, torna um lugar ímpar, um lugar inigualável. Porque a presença de Deus, ela tem o poder para transformar qualquer ambiente onde ele se manifeste. E também estamos para aprender mais a sua palavra. Então nós apresentamos a Deus a disposição do nosso coração em servi-lo e adorá-lo através dos cânticos. E agora Deus ministrará nosso coração através da sua poderosa palavra. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 4. Nós estamos estudando esse livro tão precioso, com tantas lições e tanto nos desafiam e que tanto nos inspiram a uma vida plena na presença do Senhor nosso Deus. E no último encontro, eu introduzi esse capítulo e abordei acerca da variedade dos dons e deveres do povo de Deus. Isso está no capítulo de número 4, os primeiros versículos, versículo 2 e versículo de número 3. Levanta o censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. O que nós temos aqui é a palavra do Senhor declarando para nós que o Senhor, ele dotou o seu povo de dons. Esses dons vêm do próprio Deus. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem dele. E o Senhor, ele dá esses dons ao seu povo para um propósito, para uma finalidade. Então, a primeira lição que podemos extrair do capítulo 4 de Números é que o Senhor capacita o seu povo no cumprimento do seu chamado. Que o Senhor, ele dá dons, e esses dons vêm carregados também de deveres. O povo tinha uma missão a cumprir e os dons os habilitariam a cumprir essa missão, a cumprir esse chamado divino. A segunda lição que podemos extrair aqui é que todos têm um papel a desempenhar no serviço sagrado. Assim como Deus, ele distribuiu os dons entre o seu povo para servi-lo, todos nós temos um papel a cumprir, temos uma tarefa a cumprir na obra do Senhor nosso Deus. E isso está muito mostrado claramente nos versos 4, verso 24, 29 e 31. Se você puder acompanhar comigo, o verso 4 diz: é este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Verso 24. É este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas. Verso 29. Quanto aos filhos de Merari, isto será o que é de sua obrigação, levar segundo todo o seu serviço na tenda da congregação. Então, a segunda grande lição que nós podemos extrair aqui do capítulo 4 é que cada membro do povo de Deus tem uma parte que deve desempenhar. Meus irmãos, o Senhor não chama ninguém para o ócio. O Senhor não salva ninguém apenas para ser um mero espectador, para sentar-se numa poltrona e ouvir mensagens após mensagens e cantar cânticos após cânticos. Cada um de nós, repito, cada um de nós fomos salvos não apenas para a glória e a eternidade com o Pai, com Deus, mas cada um de nós fomos salvos para cumprir uma missão e um propósito aqui nessa terra. Enquanto o Senhor não vem, enquanto o Senhor não voltar, nós temos uma missão, um papel a cumprir. Assim como Deus instituiu para Israel as funções, nós, como igreja, também temos as nossas responsabilidades. Os sacerdotes, eles tinham as suas funções. Por exemplo, eles ofereciam sacrifícios a Deus,
eles faziam a mediação entre o povo e Deus. Eles também ensinavam a lei de Deus para o povo. Essa era algumas de muitas responsabilidades dos sacerdotes. Mas os levitas também tinham suas responsabilidades. Os gersonitas, os coatitas e os meraritas, que eram as famílias dos filhos de Levi, eles tinham a função de carregar a tenda, de montar o tabernáculo, de desmontar o tabernáculo. E as outras tribos, também cada uma tinha a sua função. As tribos lutavam no exército para defender todo o povo, para defender toda a nação de Israel. Então, cada um era indispensável para o funcionamento perfeito daquela nação. Assim como cada membro é importante e indispensável para o corpo, cada judeu tinha uma função a cumprir nesse grande projeto de Deus para o povo de Israel. E sem uma total cooperação mútua de cada um judeu, o povo não teria como chegar à terra prometida. Então eles precisavam entender qual era a sua missão, qual era o seu propósito, e eles precisavam cumprir com muito zelo a função a qual eles foram destinados a cumprir. Semelhantemente, no corpo de Cristo, que é a igreja, cada membro tem sido dotado de dons espirituais, e esses dons têm a finalidade de nos equipar, de nos preparar para o serviço sagrado. Assim como cada judeu tinha uma função a cumprir, cada membro da igreja tem também uma missão a cumprir. Talvez você já decidiu apenas cultuar. Não, eu não quero mais servir. Eu quero agora apenas ir à igreja, ouvir a palavra, adorar, prestar o meu culto a Deus. Isso para mim é suficiente. Mas nós aprendemos aqui com a aplicação desse texto, cada um de nós temos um propósito de termos sido salvos por Deus. Nós devemos descobrir, encontrar, entender qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso propósito, para cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida. E é interessante porque, da mesma forma como Deus, ele distribuiu dons e capacitou os judeus no Antigo Testamento para cumprir a sua missão e o seu propósito, o Espírito Santo também concede dons à igreja para nos capacitar para cumprir o nosso chamado. Você pode estar pensando, mas qual é o meu chamado? Eu não me sinto capacitado, eu não me sinto apto para fazer nada na igreja. Eu sei pouco da Bíblia, eu não tenho tanta profundidade cristã, eu não me considero um cristão maduro. Qual é, então, o meu lugar no corpo de Cristo? Certamente, você tem um lugar. Porque Deus não salva ninguém para ficar no ócio. Deus não salva ninguém para ficar desocupado. Todos os que são salvos para uma finalidade. São salvos para um propósito. E isso fica muito claro no capítulo 12 de 1 Coríntios. Eu convido você aí comigo para esse texto. 1 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a diversidade dos dons, mas todos eles é do mesmo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o Senhor, ele distribui os dons entre os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, com a finalidade de nos habilitar para cumprir o nosso chamado. Então, meus irmãos, os dons, eles não têm a finalidade de medir a espiritualidade de ninguém. Tem muita gente que está se frustrando
até no ambiente religioso, porque julga que alguém, por manifestar algum dom, é muito crente, é muito piedoso, e às vezes não é nada do que se parece, não é nada do que aparenta. Aquela pessoa ela tem um dom, ela manifesta o dom, e pode ser que aquele que aparentemente não tem nenhum dom espiritual seja mais piedoso do que aquele que manifesta os dons. Porque a finalidade dos dons é clara, meus irmãos, é nos capacitar para cumprir o nosso chamado. Então o dom, ele não evidencia espiritualidade, ele não evidencia maturidade. Jesus mesmo disse, falando no sermão profético, que naqueles dias muitos dirão que fizeram milagres e operaram maravilhas, e Jesus não os reconhecia como seus discípulos. Os dons existem para nos capacitar. E Paulo chega a dizer, no capítulo 14 de 1 Coríntios, que nós devemos orar a Deus por dons, pelos melhores dons. Quais são aqui os melhores dons? Se todos vêm do Espírito, então existe uma escala de valor? Certamente que não. Mas é evidente que existem dons que têm um alcance maior. Por exemplo, Paulo está fazendo essa distinção entre o dom de línguas e o dom de profecia. E ele diz que o dom de línguas, ele edifica quem fala, mas o de profecia edifica toda a igreja. Então, quando ele fala de melhores dons, ele fala desses dons que alguém busca não para se autopromover ou ser conhecido como um instrumento de Deus, um homem de Deus, um servo de Deus, e assim por diante, como alguns títulos que alguns arrogam para si. Não, mas quando alguém pede um dom a Deus, visando a edificação da igreja, o crescimento da igreja, a edificação do irmão, certamente o objetivo dessa pessoa, a motivação, ela é nobre. E certamente não é somente a pessoa que será beneficiada, mas toda a igreja será beneficiada. Toda a igreja. Então devemos, meus irmãos, entender que o objetivo dos dons não é mostrar que ninguém é crente, é espiritual, mais do que o outro, mas entender que o objetivo dos dons é nos capacitar para o serviço. Serviço esse que nós temos um compromisso, que nós temos um dever a cumprir. Então, se você estar na igreja apenas por estar, se você não se envolve, se você não se dedica a algo, se você não se dispõe, não tem disponibilidade para servir na obra do Senhor em alguma coisa, você precisa repensar a sua devoção a Deus, o seu cristianismo. E aí devemos também ter em mente que cargo não é uma posição, meus irmãos. Que o fato de você ter um cargo na igreja não significa dizer necessariamente que você é superior a alguém ou aos outros. Cargo não é para ser visto pelo crente como uma posição. E o próprio nome já diz, cargo vem de carga, né? Carregar um peso, assumir uma responsabilidade. Então tem muita gente usando cargos na igreja para se autopromover ou para mostrar a sua habilidade, ou que é maior, ou melhor, ou sabe mais, mas os cargos têm que ser vistos como uma posição de humildade por nós. Deus nos escolheu para servi-lo na sua obra, e esse é um grande privilégio. É um grande privilégio para todos nós. Essa reflexão sobre o nosso papel no corpo de Cristo, a nossa responsabilidade como membro do corpo, também nos convida à seguinte indagação: o cristão, ele é um voluntário ou ele é um servo? O cristão, ele faz a obra de Deus por voluntariedade ou porque ele tem o dever de fazer, o compromisso de fazer? Certamente, quando nós estudamos as Escrituras, nós não encontramos margem para o voluntariado. O cristão que serve na igreja, ele nunca será um voluntário. Até porque a ideia de voluntário, ela é muito manchada e maculada
pela cultura brasileira. O voluntário é aquele que faz o que quer, do jeito que quer e quando quer. Mas quando nós tratamos de reino de Deus, ninguém faz o que quer, quando quer e do jeito que quer. Porque ninguém aqui é dono de si mesmo, da sua própria vontade. Todos que estão aqui estão para servir e obedecer a Deus. Estão para agradar a Deus. Então, não há voluntários na igreja. O que nós temos são servos, servindo a Deus e servindo também a igreja. Então, você não faz o que quer quando quer e do seu jeito. Você faz o que Deus estabeleceu para você fazer na sua palavra. Amém, meus irmãos? Precisamos entender isso. A terceira lição que podemos extrair aqui, meus irmãos, é que esse capítulo, ele fala do caráter santo de Deus a quem eu e você servimos. O verso 15, e depois nós iremos para o verso 20, vai dizer o seguinte: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Verso 20. Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Então deixa eu explicar para você entender. Era função dos levitas, dos coatitas, dos gersonitas, dos meraritas, transportar a mobília do tabernáculo, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o candelabro, o altar do incenso, a mesa do pão, dos pães da preposição, a arca da aliança. Era responsabilidade dos levitas transportarem esses móveis. Também era responsabilidade deles montar e desmontar o tabernáculo e transportar as peças do tabernáculo, como as cortinas, as cobertas, as estacas e assim por diante. O que é que Deus está dizendo aqui para Moisés, para repassar para Arão e para todos os sacerdotes e levitas? É que eles não deveriam tocar em nada que fosse santificado e consagrado. Cada uma daquelas peças ali do tabernáculo foram consagradas e eram do Senhor e pertenciam ao Senhor. E os levitas não tinham autorização de tocar. Eles poderiam transportar, mas no manuseio eles deveriam ter cuidado para não tocar em nenhuma daquelas peças, porque eram sagradas e consagradas ao Senhor. Isso nos remete a quê, meus irmãos? A essa verdade de que o nosso Deus, ele é um Deus santo e que nós não podemos nos acostumar com o sagrado. Você não pode se tornar um profissional de igreja, de culto, de vir a todos os cultos na semana, de, durante o ano, estar presente nos 52 domingos do ano, cultuando, e você se tornou já um profissional de culto, um ouvinte profissional, como diz John Piper naquele seu livro. Não, nós devemos ter cuidado de discernirmos a presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então esse não é mais um culto, é um culto ao Senhor. Porque Deus está aqui para ser adorado. E nós devemos estar com o nosso coração em temor ao Senhor. Não podemos estar de qualquer forma e de qualquer maneira. Então o Senhor estava exortando os sacerdotes a que tivessem cuidado no manuseio, exortando os levitas a terem cuidado no manuseio. Olha o que diz aqui o verso de número 4, do capítulo 4. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim,
e com a coberta de peles finas o cobrirão, e lhes porão os varais. Deus está orientando, em mínimos detalhes, como deveria ser o manuseio das peças sagradas, para que ninguém descuidadosamente tocasse, não tivesse o cuidado devido e tocar ali em algo que era santo e poderia ser consumido pela santidade de Deus, como aconteceu com Uzá, que tocou na arca e morreu, foi fulminado pela glória de Deus. Tudo isso nos remete a essa verdade, de que o nosso Deus é um Deus santo, e ele é distinto, meus irmãos, de toda a criação. Então não dá para você ter uma relação de Deus como sendo o seu colega, o seu parça. Não, Deus é o seu Senhor. Ele é o seu Deus. Você deve a Ele respeito. Você deve a Ele honra. Porque Ele não é o seu parceiro, o seu colega de trabalho. Ele é o dono da sua vida. Ele é o teu Salvador. Então você deve a Ele toda a dignidade. Por isso, talvez, a única palavra que expressa o caráter de Deus e que se repete na Bíblia é a palavra santo. Você não vai encontrar na Bíblia os autores sagrados dizendo que Deus é bom e é bom. Que Deus é justo e é justo. Que Deus é grande e é grande. Não, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar várias vezes na Bíblia os autores sagrados dizendo que Deus é santo, santo, santo. A santidade de Deus está aqui no grau superlativo. Significa que não há nada, nem ninguém, um único ser em todo o universo, não existe um ser que possa se comparar a Deus. Não existe. Os versos de 5 a 15 mostram que uma das funções dos sacerdotes era cobrir as peças do tabernáculo antes de serem transportadas. E isso nos convida a uma reflexão sobre o temor a Deus. Devemos temer ao Senhor. Devemos honrá-lo. Hebreus capítulo 12 vai falar sobre esse Deus santo. Verso 28 e 29 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. A pregação sobre temor a Deus está em baixa em nosso tempo, porque tem muita gente que vive no pecado e age como se fosse normal. Tem gente normatizando o pecado, vivendo de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E está na igreja, no meio do povo de Deus, mas não discerne a santidade de Deus e a presença do Senhor. Devemos entender que o nosso Deus, Ele conhece as mais profundas motivações do nosso coração. Além do que cantamos, do que falamos, de como nos expressamos, existe um Deus que sonda, que prescuta o nosso coração. Que vai no profundo da nossa alma, no âmago da nossa alma. E Ele sabe dos mais profundos sentimentos da nossa alma. Então devemos temê-lo. Não adianta você ter uma aparência de piedade, uma piedade aparente, parecer com crente. Você precisa realmente ser crente. Ser de verdade, servindo a Deus com toda a sua vida, com todo o seu ser. Amém, meus irmãos? A quarta lição que nós temos aqui no capítulo 4 é que esse capítulo também nos remete à lição e à verdade sobre o princípio de autoridade. Os versos de 17 a 19 irão deixar isso evidente para nós. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada no meio dos levitas. Isto, porém, que fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas.
Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um seu serviço e a sua carga. Verso 27 e 28. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandato de Arão e de seus filhos. E lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Essa é a quarta lição que nós podemos extrair aqui do texto. Deus, ele designou líderes para supervisionar os levitas no seu serviço sagrado. Nós temos aqui os 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes, e que cada um tinha uma função para com os demais sacerdotes e com os levitas. O primeiro é Eleazar. Ele era responsável pela parte espiritual do serviço religioso. Ou seja, ele era responsável diretamente pelos sacerdotes e pelo culto ao Senhor. Pelo culto a Deus. No verso 16 isso fica evidente. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. Então, Eleazar era responsável pelo cultivo espiritual daqueles que serviam na tenda. Ele deveria estar atento ao proceder, à conduta e à vida daqueles homens que estavam ali para servir a Deus. Ele também era uma espécie de guardião do culto a Deus. Ele tinha que estar atento para que nenhum elemento que não estava descrito na lei pudesse ser adicionado ao culto a Deus. O culto deveria ser assim como Deus previu. O culto deveria ser como Deus estabeleceu. Ninguém poderia colocar nenhum elemento novo, porque os seus irmãos haviam sido fulminados pela glória de Deus, porque apresentaram fogo estranho. E por fogo estranho aqui nós entendemos algum elemento fora da regra divina, fora do que Deus havia estabelecido. Então não podia, tinha que ser segundo o que Deus havia determinado. Então ele tinha seu cargo, essa responsabilidade de preservar o ambiente do culto, a liturgia, para que não colocasse nada fora. As pessoas muitas vezes me perguntam sobre alguns tipos de atos que as pessoas costumeiramente colocam na liturgia, né? Como, por exemplo, tocar chofar, ou então ter pessoas dançando na hora da música. E alguém já me perguntou o que eu penso sobre isso. E eu disse que tudo isso é distração daquilo que é importante. Porque o culto, quanto mais simples, melhor. Porque o culto é para Deus, meus irmãos, não é para mim. Então você adicionar chofar, óleo da unção, já houveram casos de pessoas fazerem filas, né, para receber a unção lá do apóstolo, do líder religioso. Já aconteceu casos extremos de um pastor pegar um caixão e botar dentro da igreja e mandar os irmãos fazer uma fila e se deitar dentro do caixão para simbolizar a morte do velho homem. Então, brasileiro é bicho criativo, né? Brasileiro é bicho criativo. Então, nós não precisamos de novidade, meus irmãos. Não precisamos de novidade. Pode ter até dança no culto, mas um momento ali, uma apresentação infantil de uma criança, no final, de repente, que não quebre a liturgia do culto. Mas a gente tem que ter cuidado com a liturgia do culto. A gente não pode estar adicionando coisas. Eu tenho muita dificuldade quando se quebra a liturgia do culto, né? É tanto que quando tem alguma comemoração, alguma coisa aqui, eu sempre deixo para o final do culto, porque culto e é para Deus. Não pode ter outro propósito. O culto é para Deus. É para o Senhor. Então tem que ser louvor e palavra. No final, pode ter alguma outra coisa programada. Vai ter o Dia das Mães que vem aí. Vem o Dia dos Pais.
E assim, outras datas comemorativas, não é que seja pecado comemorar, mas eu entendo que nada pode interferir o ato litúrgico, a ordem litúrgica. Isso é religiosidade, é zelo, irmãos. Porque o culto é para Deus, os irmãos entendem isso? Então o culto é para o Senhor. Nós temos aqui dois aspectos da liderança apresentados aqui no capítulo 4. O primeiro é que o líder precisa ser e dar exemplo. Olha o que diz aí o verso 18 e 19. Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isso, porém, lhes farei para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Nós já lemos aqui o versículo 17, melhor dizendo, que ele vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Então nós vamos ver várias vezes Deus chamando a atenção de quem? Dos líderes. Por que Deus está chamando a atenção dos sacerdotes, dos líderes? Porque certamente os levitas iriam imitar os seus líderes. E se um sacerdote fosse descuidado no manuseio das coisas sagradas, ou em presidir o culto, em ministrar os sacrifícios, certamente aquele levita iria também imitá-lo. Se os sacerdotes fossem descuidados, os coatitas provavelmente seguiriam o exemplo e eles seriam condenados por causa disso. Eles seriam mortos por causa disso. Os irmãos entendem a responsabilidade de ser líder? O líder não é aquele que só ensina, que só fala, mas o líder é aquele que faz. É aquele que ensina com a sua vida, com o seu exemplo. O bom líder é aquele que ensina com o exemplo. Não adianta só trazer os filhos à igreja. Você tem que viver o evangelho para que eles vejam Cristo em você e na sua vida. Através do seu exemplo, através da sua vida, da sua conduta. Então Deus está chamando a atenção aqui dos líderes. E meus irmãos, é incrível, para não dizer trágico, como o ser humano é tendencioso a imitar o que é ruim em detrimento do que é bom. Você já prestou atenção? Nós temos dificuldade de imitar o que é bom. Mas de imitar o que é ruim, já há uma tendência nata, por conta da nossa natureza pecaminosa. A nossa inclinação ao mal e ao pecado já é nata, já nascemos com ela. Como Davi disse, em pecado nós nascemos, fomos gerados. Então há essa inclinação sempre para copiar o que é ruim. O indivíduo aprende tudo que você possa imaginar, mas não consegue decorar os versículos da Bíblia. Sabe de todos os personagens das séries preferidas e lembra dos episódios. E eu estou falando aqui de séries que tem 20 e tantas temporadas e cada uma 20 e tantos episódios. E o indivíduo lembra, mas ele não consegue lembrar dos versículos da Bíblia. Por quê? Primeiro, por causa da natureza pecaminosa, que nós somos ruins mesmo. E segundo, porque não há um empenho, não há a mesma dedicação para as coisas de Deus em detrimento das coisas do mundo. Não há. Mas se você começar a buscar a Deus, a sua mente vai abrir. Você vai começar a entender que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ela vai iluminar a sua mente. E você vai começar a entender. E você vai se tornar até uma pessoa mais inteligente, mais sábia. E você vai aplicar isso em outras áreas da sua vida, profissional, familiar. Porque a palavra de Deus tem um poder para isso. Então, o primeiro aspecto diz respeito ao cuidado que os líderes devem ter para ser e dar exemplo. E o segundo aspecto fala da necessidade que os liderados têm de reconhecer a autoridade dos líderes. Verso 27 e verso 33. Toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandato de Arão e de seus filhos,
e lhes determinareis tudo o que devem carregar. 33. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar. Então, Deus primeiro se dirige aos líderes. Vocês têm que ser exemplo, têm que dar o exemplo, para que os seus liderados olhem para vocês e os imitem. E se inspirem em vocês. Mas agora Deus se dirige para os liderados e diz o seguinte: vocês devem honrar os seus líderes. Vocês devem obedecê-los. Até porque, meus irmãos, rebelar-se contra a liderança é rebelar-se contra o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso significa dizer que todos os homens que estão exercendo uma posição de autoridade hoje no Brasil foram constituídos por Deus. Deus permitiu que eles estivessem lá. Aí você pode perguntar: pastor, por quê? Aí eu não tenho todas as respostas. Não tenho. Mas algumas autoridades são constituídas por Deus para juízo. A Bíblia fala de homens maus que foram constituídos por Deus como reis de Israel e que fizeram mal. Mas fizeram porque o povo merecia aquele juízo e aquele castigo. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Pastor, e quando nós falamos de uma autoridade perversa, ímpia, e aí eu devo me submeter a ela? Sim. Você só está desobrigado se essa autoridade der uma ordem que vá contra a Bíblia, contra os nossos princípios. Nós devemos, em primeiro lugar, obedecer a Deus, em segundo aos homens. E se a obediência aos homens vai sacrificar a obediência a Deus, você está desobrigado de obedecer esse homem. Pode ser seu pai, sua mãe, seu patrão, o governador, o presidente. Pode ser quem for, o prefeito. Se é alguém ímpio que dá uma ordem contrária aos princípios de Deus, biblicamente você está desobrigado a obedecer. Agora você não tem o direito de desonrar. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Para o bem ou para o mal. Mas é constituída por Deus. Isso para nós é difícil, porque todo mundo tem uma opinião sobre algo ou sobre alguém. Mas o que eu estou apresentando aqui, meus irmãos, não é o que você acha ou pensa, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia ensina. Até porque se nós desonrarmos as autoridades, onde nós seremos melhor do que eles? Nós demonstramos o nosso cristianismo sendo um cristão verdadeiro e autêntico, andando de acordo com a Bíblia. Desde que cada um prestará conta com Deus, meus irmãos. O dia do juízo vai chegar para todos. Ninguém vai ficar impune. Ninguém. Então deixe com Deus. Ele é o Senhor do universo. É Ele que governa tudo que existe. E nada fugiu do controle de Deus. Nada. Tudo está no controle dele. E eu quero concluir fazendo uma aplicação acerca do sacerdócio de Cristo e de todos os crentes. Porque esse texto, ele encerra essa sessão falando sobre o serviço dos sacerdotes, sobre os dons que eles receberam, sobre as responsabilidades que eles tinham e como eles deveriam cumprir essas responsabilidades. Mas o que isso tem a ver conosco, pastor? Nós não somos o Israel. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós não podemos interpretar esse texto literalmente. Nós devemos extrair lições espirituais e aplicá-las a nós. Até porque nós não estamos mais debaixo do sacerdócio de Arão. Nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo, que é superior. E quando lemos Hebreus, isso fica nítido, fica evidente, que hoje nós temos um sumo sacerdote que é superior a Arão, que é Cristo Jesus. Por que ele é superior? Porque ele não ofereceu um animal
para nos salvar. Ele se ofereceu como sacrifício a Deus. Segundo, o sacrifício que ele realizou foi consumatório. Ninguém precisa mais oferecer sacrifício nem pagar penitência para ser perdoado, porque Cristo, através do seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Então, toda essa ordenação, esses ofícios que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, apontam para uma direção, para uma única direção. Para quem? Para Jesus. É por isso que os magos, quando foram ali em Belém entregar os presentes, eles entregaram a Jesus ouro, incenso e mirra, representando os três ofícios. O ouro é a realeza. O incenso fala do sacerdócio. Essa era uma das funções do sacerdote, queimar incenso a Deus. E a mirra fala da consagração dos profetas a Deus. Então, Cristo é o sumo sacerdote eterno. E nós fomos constituídos por Jesus como um reino de sacerdotes. Então, a igreja, cada crente é um sacerdote de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, existe aqui um tremendo contraste entre o sacerdócio de Arão, que é do Antigo Testamento, e o de Cristo, no Novo Testamento. Arão e os seus descendentes eram os únicos que podiam desempenhar essas atribuições de sacerdotes, eram os únicos que podiam se aproximar do lugar onde Deus habitava. Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele entrou no lugar santíssimo uma única vez. E ele se ofereceu a Deus por nós. E agora, por intermédio de Cristo, nós temos acesso pleno à presença de Deus. No versículo 9 do capítulo 2, Pedro vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos aqui o que ficou conhecido na época da Reforma Protestante como a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Essa doutrina foi apresentada em 1520 pelo reformador Martinho Lutero como uma resposta aos dogmas da Igreja Católica. E um trecho da doutrina do sacerdócio universal dos crentes diz o seguinte: que o Papa ou o bispo façam as suas unções, tonsuras, ordenações, consagrações, ou se vistam diferentemente dos leigos. Porém, fazer um ícone hipócrita ou um ídolo pintado a óleo, mas de forma alguma podem fazer um ícone hipócrita ou um ídolo pintado a óleo, mas de forma alguma podem fazer de um cristão um ser humano espiritual. De fato, somos todos sacerdotes consagrados através do batismo, como São Pedro em 1 Pedro 2,9 diz: vós sois um sacerdócio real e reino de sacerdotes. E em Apocalipse 5,10 diz: pelo teu sangue nos fizestes sacerdotes e reis. Esse é um trecho do texto de Martinho Lutero, apresentado em 1520. O que é que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, ela comunica? Ela comunica o grande privilégio que temos como filhos de Deus, que cada um de nós, como sacerdote, cada cristão, tem livre e direto acesso à presença de Deus pelo único mediador, Jesus Cristo. Você não precisa mais de ninguém para ir a Deus. Basta um coração contrito e quebrantado. Você estará diante de Deus. Agora, todos os cristãos podem se aproximar da presença de Deus sem medo, porque o próprio Filho de Deus nos encoraja como seus filhos a fazermos isso. Podemos então, meus irmãos, superar a culpa quando temos um especial relacionamento com Deus, baseado no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então nos aproximamos de Deus, não confiados em méritos próprios, mas confiados no sacrifício de Cristo.
confiados na obra de Cristo. Todavia, um outro aspecto do sacerdócio universal dos crentes fala da liberdade que temos para interpretar as Escrituras. Inclusive, a Igreja Católica, na época da Reforma, como uma medida da Contra-Reforma, promulgou a lei da indexação dos livros, onde foram recolhidos todos os exemplares da Bíblia que circulavam naquela época. Segundo a Igreja, um leigo não tinha conhecimento para interpretar a Bíblia. Somente alguém formado em teologia, um clérigo, poderia ter um exemplar da Bíblia e interpretá-lo porque estudou para isso. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes trouxe de volta a liberdade que cada crente tem de ter um exemplar da Bíblia Sagrada. Porque quem nos ajuda a entender a Bíblia não é a teologia, não é o pastor, não é o papa, nem o padre. Quem nos ajuda a entender a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. É Ele. É Ele que nos ajuda a entender as Escrituras. E o mesmo Espírito Santo que habita no pastor, ele habita também nas ovelhas. Ele habita também em você. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria acerca de toda a verdade. Nos faria entender a verdade que Jesus ensinou, que Jesus pregou do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, eu queria encerrar dizendo que o sacerdócio de todos os cristãos é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio. É tanto um serviço quanto uma posição diante de Deus. Que maravilha saber que hoje não precisamos mais de mediadores e não precisamos mais de sacrifícios, porque Jesus é o único mediador entre nós e Deus, e ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus Cristo. Que maravilha saber, meus amados irmãos, que hoje não precisamos mais pagar nenhuma penitência quando pecamos, porque Jesus pagou o preço. E agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém?